gente quiser iniciar, aí E bom dia a todos. E tivemos um problema técnico e estou voltando a falar para vocês que estou muito feliz com vocês, crianças e jovens, filhos, como diz o velho, e adultos, e mais que adultos. E é muito bom poder fazer parte desta família espiritual na qual vocês estão se conectando. E importante também, como disse a senhora, que ela sentiu a presença e na casa, na alma dela. Então essas experiências que são importantes, eu diria que faria com vocês um exercício da Inata, mas eu acho que talvez a semana que vem que tenha mais pessoas, que talvez vocês vão treinando. Eu não sei se vocês treinaram durante a semana e falar com a Inata ou não treinaram, falar. Seja sincero. Não, Jéssica? Não. Então é que vocês comecem a exercitar para podermos despertar a Inata, fazer a Inata e dançar, cantar e se expressar com vocês. Mas então nós vamos falando sobre algo que às vezes incomoda vocês, algo que dificulta o entendimento da lição que vocês falaram hoje de compreender o mundo. Então muitas pessoas têm dificuldade de compreender o mundo, de compreender o mundo externo e compreender o mundo interno, porque acham muitos erros, talvez até em si mesmo. Isto é um sinal de que, como diz a lição, você não está conhecendo Deus na totalidade. Como disse o Milani na expressão que ele fez em congresso, que ele expressou que Deus é a árvore, e quem conhece a árvore conhece Deus. Quem conhece só uma parte de Deus está sempre faltando algo. Então eu gostaria de dizer para vocês, principalmente, eu acho que a Thaís não está ouvindo, mas ela vai ouvir depois, né? Porque ela que sempre questiona, né? Ela fica questionando sempre alguns acontecimentos da vida. Então é importante que se compreenda Deus, se compreenda a si mesmo e compreenda a vida. Por que a vida é assim? O que acontece? Por que há tanto sofrimento e aparentemente errado no mundo? Então eu gostaria de dizer para vocês e dar um exemplo. Como disse várias vezes, que Deus fala para o Milani: olha, eu vou te falar, eu vou te explicar para você entender. Mas não é bem assim, mas é como você consegue entender. Então eu vou explicar, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma que a mente de vocês é tridimensional, que elas aprendam, que elas compreendam o que é o ser, o destino e a dor. O que é, de onde venho, por que estou aqui, para onde vou. Por quê? Porque, como a Fernanda disse, não dá para explicar Deus. Por quê? Porque as palavras são limitadas. E só para vocês terem uma ideia, a física ortodoxa ou tradicional é a física, sei lá, da mecânica física. Quando você parte para a física nuclear, ela é diferente da física tradicional. E não dá para explicar física nuclear, ou a física tradicional não explica a física nuclear, porque é algo que não combina, é algo muito diferente. Está no mesmo mundo, mas é diferente. Entende? São questões que o homem não chegou ainda nestas coisas, no entendimento da grandeza de Deus. Então, a física quântica. O que é quântico? O quântico é aquele que existe, ele existe, mas algo que não tem como explicar. Mas ele existe, ele funciona. Seria como o vento. Existe vento, cadê o vento? Mostra o vento para mim. Temos balança a árvore, mas cadê? E se não for vento, for algo diferente?
Então existe a diferença. Então eu quero dizer para vocês, o mundo de Deus, se é que podemos dizer, ele existe mais na onde vocês não conseguem compreender. Mas ele existe, é ele que é real. Como já dissemos várias vezes, o corpo, este corpo aqui, daqui 100 anos nenhum desses corpos vão estar aqui, porque já acabou. Mas a essência, o Deus que está em vocês, ele estará aqui e em alguns lugares. Como eu disse que eu estava aqui, estava com uma outra pessoa que está em outra cidade, uma outra pessoa que está em outro país. Não precisa estar aqui. É multidimensional. Então a vida, se vocês quiserem explicar a vida pela visão que você tem, que o outro foi lá e matou, que caiu uma bomba lá e morreu a criança, e o outro ficou... Essa engenhosidade da vida, se vocês quiserem explicar só pelos olhos que vocês têm, vocês nunca vão chegar. Mas se vocês abrirem o coração e saber que existe uma alma que é eterna, que pré-existe desde Deus, que vem de Deus, e passa até aqui e vai para a eternidade, e aí você vai dizer, tem algo diferente. Então, esse algo diferente, que vocês precisam compreender, seria exigir demais de vocês. Eu acho que teria que ser como Jesus fala, aquele que crê sem ver. Funciona, eu sei que funciona assim. Como funciona, não sei. Sei que funciona assim. Este é o funcionamento. Que é a questão que a gente já falou várias vezes, da malha quântica. Que nós vamos um dia falar parcialmente, em vezes, porque vocês precisam compreender que existe uma ordem no mundo, existe uma ordem na sua vida. A sua vida tem uma ordem, tem uma mecânica, se podemos falar. E que mecânica é essa? Eu vou dar um exemplo que eu acho que cada um de vocês vão conseguir entender da forma mais fácil que eu consigo, para vocês não se revoltarem com a vida de vocês mais. Espero eu que nos abençoe Jesus, e que a mente de vocês se abra, e que essas ideias que eu estou plasmando aqui, que elas se conectem com a alma de vocês, com o Merkabah de vocês, e isso se instale na estrutura autônoma de vocês, para vocês não sofrerem mais, para vocês não se entristecerem mais, para vocês não se revoltarem mais. Por quê? Porque existe uma ordem, e a ordem de Deus, ela é perfeita, ela é imutável, ela é a justiça no seu mais alto nível. Se podemos dizer, Fernanda, que você é do meio jurídico, então podemos até colocar na tema, Gerson, como funciona a justiça de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus é algo indescritível para vocês de compreender. E mesmo para nós, estou falando aqui, não, o meu entendimento dá para o nosso nível. Se vocês imigrarem para esferas acima, eu não vou compreender, porque eu não sou Deus, nem sou Cristo, nem sou Krishna. Sou só uma boa vontade, um ser de boa vontade, que gosta de aprender e de trocar os conhecimentos com aqueles que estão aqui. Então eu quero dizer para vocês, por que existe uma justiça? Por que existe uma ordem? Por que existe uma perfeição? Que, como diz o próprio Evangelho, que não cai uma folha de uma árvore, se Deus não permitir. Que é a linguagem que Francisco falou para vocês, que se uma criança cai no rio ou no mar, do outro lado do mundo, ele sabe se essa criança tem que morrer naquela hora, ou se essa criança não pode morrer. E ele, ou alguém que ele queira, vai tirar essa criança da água, de algum jeito,
se não for para morrer. E também deixará essa criança morrer se for a hora que ela terá de morrer. Então, isto é uma ordem suprema, uma ordem divina, uma justiça infalível, que não está ligada à manipulação de juristas, nem de advogados, nem de juízes, mas podemos até dizer, Gerson, que é uma ordem quântica. É como o funcionamento dos átomos, das moléculas, como aquilo funciona tão perfeitamente. Né? Como a célula sabe fazer tecido, fazer ossos, fazer unha, fazer cabelo, como que elas sabem? Elas sabem, porque sabem fazer. Já imaginaram se tivesse que um doutor ou um cientista, na hora que vai fazer um corpo, um vai fazer o cabelo, outro vai fazer as orelhas, um faz a dobra, outro faz o plano, ou faz o tecido. Como seria impossível fazer? Mas o DNA, ele sabe tudo. Ele faz. Ele sabe distribuir. Porque, pensa um pouco, se não houvesse uma ordem, e vai que o DNA põe a cabeça no pé, e põe o pé na cabeça. Como ficaria o ser humano? Pensa um pouco. Se Deus, ao DNA, não sabe o que faz, e põe a orelha na ponta do dedo e põe o dedo na orelha. Como pensa? Você já pensava um pouco se não existe essa ordem de Deus no DNA? E põe todo o cabelo na ponta do pé. E põe a planta do pé na cabeça. Não dá. Então vocês conseguem entender que existe uma ordem. Você já pensou quanta ordem, quanta perfeição existe na duplicação celular, no desenvolvimento celular, e que gera os órgãos e forma um corpo perfeito, lindo, maravilhoso das pessoas que são perfeitas, porque nós sabemos também que tem as aberrações, as pessoas com duas cabeças, com dois braços, com quatro braços, com costas, duas costas, todos que têm tipógrafos, né? Que são muitos outros aí. Eu estou testando esse perfil para vocês entenderem assim, como funciona a justiça de Deus. Porque se vocês olharem para a construção de um corpo humano, existe uma mestria, existe uma perfeição, existe uma inteligência que faz. Mas é o DNA que faz, é o átomo, a molécula e a célula. Sim, mas há uma inteligência. E qual é a inteligência que sabe que a cabeça tem que ficar acima? Pensa se nasce uma pessoa com a cabeça no pé e o pé na cabeça. Dois pés na cabeça, aqui no tronco e a cabeça lá nos dois pés. Como faz? Mas existe uma mestria, existe uma inteligência, existe uma ordem, existe uma perfeição. Tanto é que quando existe um problema de deficiência, é chamado uma aberração cromossômica. Houve uma quebra no pedaço do DNA e deformou por algum motivo. Seja químico, seja físico, seja nuclear, porque as questões nucleares interferem bastante na formação física. Então vocês entendem que existe uma mestria só no corpo humano. Já existe uma perfeição. Deus se manifesta no corpo humano. Senão seria todo bagunçado. Mas eu vou dar um exemplo da justiça de Deus para vocês não reclamarem da sua vida e nem criticar e julgar a vida dos outros, do outro país, das outras religiões, das outras cores, das outras etnias, enfim, de tudo aquilo que é diferente de você, para que você não seja ingrato com aquilo que não é igual a você, que é natural do ser humano, é o que é diferente dele, ele não aprova. Então vai que vocês aprovem tudo que está no mundo, porque tudo faz parte da mestria de Deus. E Deus funciona dessa forma, que é difícil para vocês compreender. Por isso que eu dei o exemplo do corpo. Que se você parar e começar a olhar, você vê que tem uma mestria, tem uma inteligência maior. Mas eu vou dizer algo que esclarece mais vocês.
que é uma coisa que vocês talvez consigam gravar na mente de vocês e não dizer que existem coisas erradas. Como, por exemplo, essa enfermidade que está aí, que isso está errado. Que é culpa da China, e vamos culpar os outros. Por que culpar os outros? Para que julgar os outros? Você acha que na perfeição que Deus é, se vocês não merecessem isto, vocês não acham que Deus isolaria? Ou melhor, já está isolando? Porque aqueles que não têm que morrer por esta enfermidade não vai morrer por esta enfermidade. Cada um vai passar por o que tem que passar. Como aquela senhora que estava falando antes do início do trabalho, que deu os problemas aqui. Como é o nome dela? Carolina. Carolina, fica em paz, Carolina. Relaxe, respire. Você acha que se suas filhas estão na frente de trabalho, cuidando dos outros filhos de Deus, você acha que Deus não vai olhar para ela? O que eu estou dizendo? Mas então isso significa que ela não vai ter problema, nunca vai ter? Se não tiver na história de vida dela, porque até a palavra karma nós temos que começar a pensar. Porque o karma, ele veio para ser superado. Karma não é para sofrer. Karma é para superar. Muitos espíritas têm o hábito de dizer, mas é o karma, não, o karma não é para viver. O karma é para superar. O que adianta você ter karma, 1, 2, 10 encarnações, você está com o karma ali? Não. O karma, ele é karma, então, este karma é para me superar e para me transmutar, para não aparecer mais ali na frente. E não precisa ser na outra encarnação, para não aparecer na frente na semana que vem, se puder. Ou no mês que vem, se puder. Ou no ano que vem, se puder. Eu não preciso viver, eu tenho que superar. Por isso que existe Deus, por isso que existe o amor de Deus, por isso que existe a compaixão de Deus, por isso que existe espiritualidade, os mentores espirituais, por isso que existe toda essa grandeza. Para quê? Para melhorar. Então, a nossa amiga, que ela relaxe, respire, mas também saiba que, da mesma forma que ela fez orações, ela entrou em paz, ela ficou feliz, ela ficou alegre, isso chama-se sintonia. Então, a Terra está vivendo um momento de muito medo. O problema, eu já disse no outro vídeo, o problema não é o coronavírus, o problema é o medo da morte. Não é o coronavírus, é o medo da morte. Se não morresse, estava todo mundo nas festas. E churrasco, e viagem, e praia, e toda a festa. Mas o problema de hoje é o medo da morte. O corona é apenas como que fala? A causa. A consequência é o medo da morte. Ou melhor, inverso, a causa é o medo da morte. Esta é a causa, medo de morrer. Por quê? Porque as pessoas não estão prontas. Porque as pessoas têm uma visão distorcida do amor de Deus, que nós já falamos sobre morte em outros momentos. Então, minha amiga, esquece, relaxa e pensa assim, o dia que você não está, eu não estou bem, eu com meu companheiro não estamos bem. Da mesma forma que você sintoniza, como você disse na semana passada, que estava passando a sua roupa e sentiu uma paz e um calor e outros sentimentos adrenérgicos que você sentiu. Se você conectar com o inconsciente coletivo da dor, do medo, da preocupação, da insegurança, você vai sentir o que a sociedade ou o que essas pessoas estão sentindo. Eu tenho visto com o Milani no trabalho dele, vários pacientes estão às vezes se queixando e diga-se algo importante. A maioria das pessoas queixam-se das 6h30 às 7h30 da noite, é o horário que estão todo mundo ficando triste. Por quê? Porque neste horário é que começa todos os jornais a falar dos problemas, das mortes e do cataclisma que está aí na sociedade. Então, neste horário, eu acho que seria bom que vocês fizessem uma reclusão, aquietassem, orassem e meditassem, para você não entrar em contato. Porque da mesma forma que você conecta
com Deus, com Jesus, você conecta com o inconsciente coletivo da sociedade, do planeta, que está vivendo esse drama. Então, em vários casos, observamos isto, que neste horário é o horário da maior queixa das crises emocionais, das pessoas que estão vivendo. Então, da mesma forma que você conecta ao conflito da sociedade, você conecta a Deus, você conecta o astral, conecta aos mentores espirituais. Então, esse mal-estar talvez seja uma conexão que vocês estão fazendo com o inconsciente coletivo. Pode talvez você ter alguma sintomatologia, ter algum problema de saúde, não vou descartar, mas eu acho que seria muito importante olhar para isso. Se você fizer os exames médicos e não der nenhum resultado negativo, pode ver que você está conectando e principalmente se observar em que horário você está tendo o maior pico de sensações negativas. Entende? Para não continuar sofrendo, porque o que eu estou fazendo, estou falando, faz parte do que Jesus, quando veio na proximidade da Terra, e algumas décadas atrás, e reuniu alguns bilhões de espíritos, e falou, quem quer ajudar a Terra? Alguns bilhões falaram, nós vamos ajudar a Terra a limitar, a diminuir, a mitigar o sofrimento. E eu estou aqui falando para vocês, com o objetivo da salvação da alma, da paz interior de vocês e de eliminar ao máximo o sofrimento, porque vocês não precisam sofrer como vocês sofrem. Entende? Então, que posso falar, Gerson? Caiu de novo. Mas isto, então, que vocês não sofram ou como vocês estão sofrendo. E o que eu queria dizer para vocês? Pode continuar a falar? A gente grava. Depois você passa Eu por passo aqui. para eles. Então, o que eu queria dizer a vocês, um exemplo da justiça de Deus, muito melhor do que a justiça, Fernanda, que vocês conhecem da vida aqui na Terra. Porque pensem um pouco, eu quero fazer um raciocínio com vocês que estão aqui, Mayara, Fernanda e Gerson. Pensa um pouco, vamos pensar. Se Consegue por aí? você pensar o maior banco, pensa o maior banco que tem no mundo, de financeiro, bancos financeiros. Pensamos assim, todas as pessoas